Fala, Milton. Fala, Dani. Olha, e hoje eu tô te vendo, hein? Como assim? Às vezes a live começa e eu não consigo te ver, fica só minha imagem. Ah, pelo menos você tá vendo hoje, então. Hoje eu tô te vendo. E Tudo aí, bem? tudo bem, Dani? Como é que tá a recuperação? Tá tudo bem, já tirei a tipóia. O médico pediu para continuar com a tipóia só quando eu sair de casa, para não levar nenhum tranco, nem encontrão, e me arrebentar tudo de novo. Então, consolidou 70% do osso da clavícula. Então, já é suficiente para ficar sem. Daí começou o processo fisioterápico, né, de liberação do ombro e tal. Isso vai bem um mês e meio, dois. Mas aí precisa chegar nesse 100% de calcificação aí. Sim, precisa chegar nesse 100%. Tá. É o que se espera, né? Não, porque 70% ainda não é muito, né? Não, não é muito, mas você tem uma placa de titânio ali segurando, né? Tá bom, tá bom. Então, você tem uma placa de titânio mais 70% do osso consolidado. Tem umas peças ali ainda para grudar. Vou Então, mostrar uma coisa agora, ó. Pera é, aí. Tá vendo aí? tô vendo. Você arrebentou a perna. Ixi, o que você fez, ó? Eu, eu levei uma chave de pé no campeonato de jiu-jitsu ontem Quebrou. e teve uma pequena fratura no meio do pé. Bem na lateral externa, né? No Sim. meio do pé. É, meu amigo. Estamos aí. Estamos aí, coisas da vida. Mas também a fratura foi traço incompleto? Ah, ela foi uma fratura pequena, Tá. porém tá ficou feio, porque no meio é estranho, é estranho. Inchou Teoricamente muito. seriam 3 semanas de gesso ou 3 semanas de botinha sem fazer, sem pisar o pé no chão. Você sabe que eu não vou conseguir fazer isso, né? Sim. Então, mas vai recuperar, vai recuperar. Tá. Tá bom. Vamos que vamos, né? Isso aí. Vamos. Milton, tema que foi pedido hoje aqui. Eu acho que é um tema muito legal da gente falar, que Sim. é a rinça. Então, existem os códigos de ética do yogin e falar sobre a rinça em todos os sentidos. Então, acho que é legal uma discussão aí de ahimsa, de não agressão, de não violência. Você sabe que quando você pega esse código de ética, de não violência, né? Ela, dentro do yoga, se você volta para trás, a primeira coisa que vem à cabeça é o yoga de Patanjali, né? Uhum. Não violência. E se você levar em consideração que o yoga de Patanjali é século 3 depois de Cristo, mesmo que seja século 2, 3 antes de Cristo, tá? O conceito de ahimsa e seu aprofundamento, faz parte do desenvolvimento do movimento Shramana. O movimento Shramana foi um movimento de reforma que aconteceu no hinduísmo, quando você tem a reurbanização, a criação de rotas comerciais e o questionamento sobre a estrutura bramânica, a estrutura védica vigente. E daí começa a surgir outras escolas, né? Entre essas cinco mitos, seis escolas que são nástica ou não ortodoxa ou não pertencente ao movimento hindu, você tem três que são muito importantes, que são os Advikas. Falei durante a viagem deles, lembra? Lembro. Advikas, que são os nihilistas, tá? Você tem os jainistas, aliás, o pessoal do Borges adora os jainistas, né? Até pelo conceito de ahimsa, o conceito de não violência. Minhas minhas alunas adoraram mesmo. O âmago do conceito de não violência e a incorporação disso dentro do Yoga Sutra, ele vem justamente dessa elaboração, que é uma elaboração jainista, tá? Que é
o núcleo da filosofia jainista é pautado na não violência. Também é um núcleo importante dentro do budismo, né? Muito importante dentro do budismo. Tá? E explorado e entendido de uma forma distinta do Jhana. O Jhana, ele vê o conceito de não violência, de ahimsa, literal. Não violência mesmo, certo? Literal de varrer o chão. Então eu estive em Palitana. Palitana é um núcleo importante budista. Tem dois núcleos jainistas, né? Tem dois muito importantes. Um estive com você, que é o complexo de... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Falei na última live. Ranakpur. E o outro é Palitana, que fica no Gujarat. E para chegar no complexo de templos, não podia fotografar, não podia filmar, não tem imagem nenhuma daquele lugar. Minto, tem do celular de longe. Ruim, uma péssima imagem. E imagens da subida e da descida, né? Com o celular eu tenho. Daí são 2.500, 2.300 degraus que você sobe andando. Tá? Lá embaixo tem o pessoal que carrega, né? Então tem uns indianos que vendem a força de trabalho deles, dois, cada um, e tem um palanquinho, a pessoa sobe no palanquinho e eles carregam o celular para cima. O Sherpa do Nepal, carrega pro... Sim, eu fui andando, né? Você vai subindo, e era muito comum. Você via o monte da início, e eu cheguei lá, era às 5:30 da manhã, comecei a minha subida. O pessoal devia estar lá desde as 4, ou antes, com uma vassourinha, né? Uma vassoura. Ele subia de joelhos, varria o chão com uma vassourinha, varria o chão, de branco, com uma máscara, varria o chão, olhava, não tinha nada, não tinha inseto, não tinha nada. Subia de joelho para o próximo degrau. Varria o próximo degrau, olhava e subia de novo. Consegue imaginar isso? 2.300 degraus. Varrendo o chão, que é para não matar nenhum inseto. Então, isto é a ahimsa do ponto de vista lateral. É não matar mesmo. E fazer o máximo esforço para não matar. Mas aí, pontualmente, a gente está direcionando para não violência a um ser vivo, a princípio, né? Pode ser vai mais do que isso. Eu estou dando um exemplo, que é um exemplo de ahimsa sendo levado do ponto de vista literal na cultura jainista, mas o ahimsa, ou a não violência, não é só não matar, não é só a violência física. A violência física é um dos tipos de violência. Existe a violência psíquica, que é feita na forma de palavras, de colocações, na forma de posicionamento do corpo, na forma de situações. Ninguém feriu você fisicamente, mas você ficou numa situação que é uma saia tão justa que te colocaram que aquilo é uma violência, você sofre com aquilo, certo? Então, a não violência, ela vai muito mais do que a violência física. Ela vai a violência verbal, ela vai para a violência de constrangimento, né? A violência do ponto de vista psíquica, emocional. Então, é muito mais. E daí, Buda, quando ele pensa com relação à não violência, ele pensa não violência literal, mas a violência ela é um estado de ser. Da mesma forma, a não violência ela torna-se um estado de ser. E a pessoa que é não violenta, por internamente por não ser violenta internamente, não leva a não violência ao pé da letra, porque não é necessário, porque ela incorporou a não violência dentro dela de uma tal forma que ela sabe que ela precisa manter esse corpo, ela sabe que ela precisa viver, ela sabe que ela precisa comer, e eventualmente vai precisar comer
ser violento para viver. Tá certo? O ato é violento, a condição interna é não violenta. E isso é uma diferença. E justamente nesse período, que é o período que começa com o movimento Shiramana, que é do século III a.C., com o nascimento de Buda, até antes, os jainistas, eles aparecem no século V a.C., os Advikas também, e eles elaboram justamente essa discussão. Por quê? O que estava em discussão? Estava em discussão não só a estrutura bramânica em si, a estrutura védica em si, mas também esses conceitos. Conceito do que é violência, do que não é violência, o conceito do que é karma, o que não é karma. E o ato de ser violência ou não está associado ao conceito de karma. Quando você fala em karma, você deriva para três possibilidades. Três bolas de árvore de Natal já estão aí dentro do conceito de karma. Um deles que é o conceito de causalidade, tá? Ou seja, causa e efeito de nossas ações. O segundo é a ideia de eticidade. E aí entra na violência. Essa ação ela é ética em si, ela não é ética, ela é boa, ela é má, ela é correta, não correta, tá certo? Ela é violenta, não violenta? Qual é a consequência da violência dentro desse contexto? E, finalmente, Perguntaram a se é ideia conceitual. Perguntaram se é conceitual. Não sei se a pergunta foi conceitual, porque aí quem perguntou tem que falar mais diretamente. Oi, tá me ouvindo? Conceitual, porque você não precisa limpar o chão, tá? Porque viver é matar. Toda vez que você respira, você mata milhões de bactérias, certo? É aquele conceito associado ao Kirtimukha. Já ouviu falar no Kirtimukha? Aham. É uma violência conceitual. Não estava pensando nesse sentido. Violência conceitual. Não é violência conceitual. Não é esse raciocínio. A ideia é conceitual no sentido de que você não é literal no conceito de não violência. Porque você entende que o processo de existir ela é um processo violento. E aí que vinha o meu exemplo, o exemplo do Kirtimukha. Quem não conhece a lenda do Kirtimukha? Então, sempre que você vai entrar no templo de Shiva, seja nos pés do templo, ou seja, na pórtico de entrada, na parte alta, você tem a imagem de um leão. Um leão que não tem a mandíbula, né? Ele tem só o maxilar, não tem mandíbula. Esse leão é chamado de Kirtimukha. E assim, Jalandhara, ele era um demônio, um asura, e esse demônio foi, por uma artimanha, engendrado numa disputa com Shiva. Uma artimanha dos deuses, ele foi engendrado numa disputa com Shiva. Uma disputa por quem? Por a esposa de Shiva. Porque a Parvati era a mulher mais linda dos três mundos. E Jalandhara, que era um demônio que naquele momento dominava o mundo inteiro, dominava o universo, ele queria a esposa de Shiva. Por quê? Se ele é o senhor dos três mundos, a mais bela dos três mundos deveria ser a esposa dele. E que Shiva em si, ele é uma seta. Se ele é uma seta, deixa de ser malandro, né? E ter a mulher mais linda do mundo do lado dele, que isso não faz sentido. Então, esse é o argumento de Jalandhara. E ele entrou nessa disputa com Shiva. E ele mandou um mensageiro, esse mensageiro, se eu não me engano, é Shani. Shani é o planeta Saturno, né? E mandou esse mensageiro, se não me engano, esse é o nome. Pode ser que eu esteja errado. Se não me engano, esse nome. Mandou esse mensageiro para falar isto para Shiva, que ele era um hipócrita, que ele deveria dar a mulher dele para Jalandhara, porque ele era um yogi e uma seta, não devia estar casado.
Ponto. E assim que o mensageiro começou a falar mensagem, sai do terceiro olho de Shiva um raio, bate no chão, quando aquela poeira baixa, existe um leão faminto, feroz, magro, com os olhos brilhantes, e salta para cima do mensageiro para devorá-lo. E na hora que vai devorá-lo, o mensageiro pede, por favor, me perdoe, não fui eu, só sou mensageiro. E quando alguém pede perdão, a divindade ela tem que aceitar o perdão. Faz parte do jogo, né? Porque se ela não é compassiva, ela não é digna de ser a divindade. Então, ela tem que aceitar. E no que ela aceita, a fera, o leão que estava faminto, olha para Shiva e fala, olha, não é para comer ele. Você não pode comer. Não tem nada ao redor para eu comer. Como é que eu faço com essa minha fome insaciável? Daí, nesse momento, Shiva olha para ele e fala, tem mais uma coisa que você pode comer. A você mesmo. E o leão pega e começa a comer as patas, come o corpo, come tudo de tão voraz que sobra até a mandíbula. E a hora que ele termina, Shiva olha e fala, isso, você é belíssimo, você é uma coisa rara. Para chegar a mim, no meu templo, você precisará, todos os devotos precisará passar antes por você. Porque a face da glória, né? Esse leão ele chama face da glória, Kirtimukha. Por quê? Porque ele representa exatamente a vida. E a vida, ela vive da vida. A vida vive da morte. A morte faz com que renasça viva. A vida. E esse é o ciclo da vida. A vida é assim mesmo. A violência faz parte do processo da dualidade, faz parte do processo da existência. Então, as pessoas para chegar em Shiva, ou seja, para chegar naquilo que representa a transcendência, aquilo que representa o que está além do pensamento, aquilo que está além do universo manifestado, ele tem que passar inicialmente pela vida e entender a vida e viver a vida, entender que a vida ela é violência. E mesmo assim, internamente, você consegue manter a consciência em paz. Não violenta. Tá certo? Porque de nada adianta acontece uma situação com você, você não quebra a cabeça da pessoa na parede, mas aqui dentro você já quebrou. Tá certo? Você já quebrou a pessoa, já enforcou ela, já degolou. Isto é você entender o conceito de ahimsa e incorporá-lo. Você não sente a necessidade, o ato violento interno de pegar a cabeça da pessoa e tacar na parede até rachar. Então, como não existe o sankalpa, a intenção, pode até que você precise matar. Mas o ato violento não foi gerado por um impulso kármico, né, por um condicionamento violento. E isso seria um entendimento conceitual a respeito de ahimsa. E fizeram uma pergunta que eu acho que encaixa aqui, Milton, que é assim, ó, treinamentos intensivos do tipo fuzileiros navais violam a ahimsa? Não entendi a pergunta. O que seria um treinamento intensivo de fuzileiro nas outras? Você está querendo dizer asanas muito fortes assim? Eu acho que em todos os aspectos. Você pega os fuzileiros navais, eles vão fazer aqueles treinamentos do SEAL super puxados e tal, que tem todo um sofrimento. Eu acho que até essa pergunta ela se encaixa em outras vertentes também, porque a gente pode pensar assim, sei lá, quebrei meu pé ontem no jiu-jitsu, lutando no campeonato. Foi a rinça? Ou não foi a rinça? Tipo, eu me coloquei naquela situação. Então, não teve a agressão, por exemplo, né, no caso. Sim.
E quando a pessoa se coloca num treinamento intensivo tipo SEALS, ele está se colocando naquela situação porque ele quer aquilo, né? Daí muda o nome, né? Isso chama tapas, né? Uhum, Mudou o nome. exatamente. A questão é, você não te colocar numa situação, você não está sofrendo uma violência, ou você não está violentando o seu próprio corpo. Você está num processo de autossuperação. De autossuperação e de esforço sobre si mesmo, né? E nesse sentido, se você inicia um processo de autossuperação, e esse autossuperação leva a uma purificação, uma limpeza, né? Uma limpeza do corpo, uma limpeza do pensamento, uma maior clareza, então, na realidade, você não está sendo violento. Você está se treinando, né? Você está se aprimorando. Tá? O que seria violência contra você mesmo? É você num processo de autossuperação, você romper um tendão, você estourar um ligamento, você machucar o corpo. Daí vai a postura, por exemplo, se você pega uma postura que é uma postura patriarcal, é isso mesmo. Numa postura matriarcal, o raciocínio o corpo é a sua primeira sala de aula. Então deve-se aprender com o corpo e ouvir o corpo. E o corpo, ele conta a sua história. E ele vai contar quando ele vai arrebentar. Cabe a você ouvir ou não. Tá? Já que você citou o patriarcal, veio outra pergunta que é, de acordo com o que você falou, o Ahimsa ele vem de uma sociedade patriarcal. Faria sentido dizer que poderia ter se aparecido ou nascido numa sociedade matriarcal? Eu não disse que nasceu numa sociedade patriarcal. Acho que foi mais pelo sentido de, quando você falou de Patanjali, pela época, então de talvez... Sim, mais... Não, até porque eu estou falando muito antes de Patanjali, né? Estou falando do século V, tá? A questão é, sempre que você fala da sociedade matriarcal, certo? Principalmente a sociedade matriarcal do Vale do Indo, é tudo especulação, tá? Pouca coisa é realmente apoiado em evidência arqueológica que te dá chão. E mesmo as evidências arqueológicas, elas te permitem falar até um certo ponto, a fazer algumas inferências, mas não todas. Então, é importante você ter essa noção. Agora, existia a rinça, ou não violência dentro de uma sociedade matriarcal? Óbvio. A gente acha que não existe violência na sociedade matriarcal? Pelo amor de Deus, né? Não seja ingênuo, né? A violência faz parte da existência. Ela vai existir, tá certo? Ela vai existir. Tá, mas eu não eu sou vegetariano, eu sou vegano. Tá, mas a planta está viva. Você vai matá-la. Você vai se alimentar, tá? Então, ela faz parte. O raciocínio o dano que eu causo, maior, menor, o sofrimento que eu causo. Como que eu posso minimizar isso? Como que eu posso reduzir a minha pegada nesse mundo? O raciocínio de Ahimsa é esse. Agora, se ele era necessário numa sociedade matriarcal ou não, X, né? É uma questão que só quem estuda essas sociedades matriarcais e a gente vai dizer assim, não existe conflitos na sociedade matriarcal. Deve existir, né? Deve existir seus conflitos. É que a gente não conhece. Eu não sou um estudioso de sociedades matriarcais. Quem estuda bem e deu umas 2, 3 aulas muito boas que eu assisti foi o André Mafra. Inclusive, eu acho que ele está fazendo uma pós-graduação com o pessoal da Alemanha. E estuda isso. E possivelmente ele possa te dizer, lógico que existe conflito.
Se existe conflito, esse conflito pode ser resolvido de forma violenta ou não. Ou a agressão verbal pode existir. Então, ou as situações que são situações constrangedoras e violentas, elas podem existir de qualquer forma. Porque isto faz parte do conflito de ideias. Os conflitos de ideias, eles existem. Eles podem ser impostos ou postos de forma dura ou não. Tá? Eu acho que isso acaba valendo para tudo. Hoje, se você pega o lado de comunicação entre as pessoas, né, trazendo agora para a realidade, para o nosso dia a dia, a comunicação numa empresa, a comunicação entre casais. Sim. Então, assim, a possibilidade ali de você ter divergência de pensamentos e tal é gigante. A forma como você se coloca, a forma como você responder. Pode ser violento ou não. Exatamente. Exatamente. Outra coisa que a gente poderia colocar indo justamente nessa toada, né? Oh, meu Deus, perdi. Lembrei. É o seguinte, o reconhecimento da violência dentro de nós é a primeira etapa. E esse raciocínio é um raciocínio pertencente ao tantrismo, que é o quê? Você tem que reconhecer o seu lado escuro. Se você não reconhece que você tem um lado escuro e que você é violento, você não consegue dar um passo à frente, porque você não consegue nem corrigir isso. Então, a primeira etapa é entender que a rimsa ele é um ideal, tá certo? Que nós não somos perfeitos, que nós temos a agressividade dentro de nós e que nós, ao perceber isso, você começa um processo que é um processo de aprimoramento em direção a um ideal. E esse ideal, que é uma resposta não violenta, ela passa por um processo, tá certo? Um processo que tem a ver com clareza e com lucidez, para dar uma resposta não violenta numa situação violenta. E esse processo de autoconhecimento e de entendimento, de lucidez, é a meta do yoga. Certo? Por isso que Patanjali, no seu Yoga Sutra, fala: a partir do momento que você torna-se perfeito na não violência, toda violência desaparece diante de você. Desaparece por quê? Porque ela não encontra uma vibração, uma identidade de vibração, né? Porque a pessoa é violenta. Você não existe isso dentro de você. E você só vai conseguir tornar perfeito quando você tem a máxima lucidez, a máxima clareza. Portanto, nesse momento, não existe mais a agressão, não existe mais, ao ponto de, como os textos gostam de vangloriar ou de contar, seja mito ou não mito, de que você possa até amansar as feras selvagens diante de você. E daí existe um relato muito interessante, que é feito por Paul Brunton no seu livro A Índia Secreta. A Índia Secreta. Paul Brunton fala sobre o Ramana Maharishi, e ele vivia numa caverna, a gente esteve lá, não uma caverna, mas numa ashram dele, na caverna, por causa do festival. Ele vivia naquela caverna e a praga, a peste passou pela região e a cidade, o templo ficou todo abandonado, né? Todo mundo foi embora, porque ninguém queria ficar doente, todo mundo foi embora. E daí o que acontecia? Quando os seres humanos somem, os animais tomam conta do espaço, que outrora era deles.
e conta que um tigre descia das montanhas e passava na porta da caverna do Ramana Maharishi, descia para a cidade e voltava, e durante a noite o tigre ele ia para a caverna do sábio, e o sábio fazia festinha na orelha dele, um cafuné, como se fosse um gatinho. Uma lenda. Eu não vi isso. Um discípulo dele contou isso, que o outro contou, e Paul Brant ouviu e meteu no livro. Se era verdade ou não era verdade, se o discípulo aumentou um ponto e o outro aumentou 2 pontos, vai saber. Mas o que se conta é que quando você atinge a maestria no autoconhecimento, automaticamente você atinge a maestria em ahimsa. E atingir a maestria em ahimsa caminha com a maestria no autoconhecimento. E nesse processo, desaparece diante de você a violência. Ou seja, um ser que é violento, ao passar do seu lado, ele perde essa característica. E as esferas são amansadas. Esse processo, eu achei irado o que você falou agora, achei muito bom. Também tem um processo de você começar a enxergar no outro que a pessoa ela não vai ser um não violento o tempo inteiro, que num processo de desenvolvimento ela tem ela vai ter as suas nuances, ela vai ter essas dificuldades ou esses erros, etc. De uma pessoa que busca a não violência, mas que em alguns momentos ela vai acabar tendo o erro de ser violento, e eu estou falando violento não necessariamente de agressão, mas às vezes no verbal, na fala. Sim. E isso é muito interessante, porque todos nós, o Borges, eu e boa parte dos yogins antigos, eles estão no processo deles. Ninguém é um mestre iluminado, eles são raríssimos, tá? Então, nós estamos nos nossos processos, nós temos os nossos gatilhos. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai percebendo que muito do que nós somos é resultado de nossos condicionamentos. Então, a nossa personalidade é um robozinho. E esse robozinho faz com que a gente age de maneira automática, certo? Alguns têm uma tendência mais violenta nas suas características de personalidade. Isso é classificado dentro do tantrismo como Pachu, é aquele cara ignorante, bronco, né? Bronco, bem pé chama assim, mas ele tem a tendência a ser mais preguiçoso do que violento. O Divya seria aquela característica de personalidade que ele já tem uma luz na sua consciência, entendeu? Ele já tem uma característica de personalidade que já induz ele a estados de consciência. Então, ele vai chegar na meta com, sem ou apesar da ajuda do professor. E a maior parte das pessoas tem a característica vira, né? É o herói, é o guerreiro. E o guerreiro, ele tem essa gana, né? Ele tem essa ambição, ele tem esse brilho, esse fogo, e essa paixão e essa violência. Faz parte dele. Eu sinto, por exemplo, eu tenho essa característica, essa agressividade muito, muito forte, muito inata. E precisa ser trabalhada, né? Foi trabalhada ao longo dos anos e vai continuar sendo trabalhada até morrer. É uma característica minha. Você deve ter também, Borges, você é guerreiro. Super. Eu acho que é legal a gente entender tanto sobre nós mesmos, que, como você falou, é importante você saber que você tem um lado negro ali, né, o lado obscuro, e ao mesmo tempo entender que o outro também tem isso. Tem o lado bom e o lado obscuro. E aí que é interessante, a partir do momento que você toma consciência que você é um autônomo e que pelo menos 50% do seu funcionamento, eu posso ter certeza ao falar de felicidade, a sua felicidade, 50% depende da genética. Existe um estudo amplo que levou a essa conclusão. 50% dessa felicidade depende da genética. 40% dos seus atos e 10% é circunstancial. Não depende nem da genética nem de você. Tá? Se a gente levar isso em consideração e pudesse extrapolar isso para outras áreas da sua vida, entenda que nós somos seres mais automatizados do que nós imaginamos. E se é assim,
surge um sentimento numa pessoa que está tendo uma atitude que não é uma atitude legal, ou uma atitude agressiva, ou uma atitude incoerente, surge exatamente um processo que é um processo de empatia e de reconhecimento de suas próprias fraquezas e seus próprios erros na outra pessoa. A partir desse momento que esse processo acontece, imediatamente nós usaríamos a palavra compaixão, porque a gente se reconhece nos erros dos outros, nos nossos próprios erros. E imediatamente você passa a ser mais condescendente com os erros dos outros. É muito interessante que você pega as línguas latinas, né? Eles usam esse sentimento para... eu uso a palavra paixão, né? Paixão quer dizer sofrer. Compaixão é sofrer com, sofrer por. Mas as línguas que têm as raízes saxônicas, se você fosse traduzir, a forma certa seria consentimento, ou seja, seria sentimento. Consentimento é sentir com. Isso é no alemão, entraria uma empatia aí, Milton? Sim, mas a palavra que se usa para compaixão numa língua, no alemão, por exemplo, a ideia é consentimento, é sentir junto com a pessoa. Diferente da língua latina, ali na língua nativa é compaixão, é com sofrimento. Uhum. É pesado, né? Pesado. Eu sofro com outra pessoa, eu estou apaixonado, eu estou sofrendo devido àquele conjunto de sentimentos. Já na língua saxã, não, ela é um estar junto, né? É um sentir junto. É mais próximo à empatia. É interessante quem trabalha muito isso, justamente essa brincadeira, né, de palavras, é o Milan Kundera, né? No livro Insustentável Leveza do Ser, ele faz essa colocação. E nós devemos ser, mais do que compassivos, consentimentais, ou seja, sem perceber o sentimento do outro, se reconhecer nesse sentimento, perceber que esse é seu e imediatamente quebrar o ciclo, que é o ciclo da violência. Por falar no que você falou agora, veio uma outra pergunta aqui que foi qual a conexão da desrepressão ou não repressão com a rinça? É muito interessante, né? Porque o processo de desrepressão ele faz parte do processo de reconhecimento da sua própria violência. Ele faz parte do processo de reconhecimento da sua sombra, se fosse usar termos junguianos, né? É o reconhecimento da sua sombra. Então tem um exercício no tantrismo de escola Kaula, o kaulismo, né? Que é muito interessante, que assim, né? A pessoa uma descontração, ou põe a pessoa numa visualização, e nessa visualização é perguntado se você pudesse, com um gládio, matar todas as pessoas que te fizeram mal e que te deixaram tristes e que acabaram com a sua vida, que fizeram grandes problemas para você e que te prejudicaram, e você pudesse matar sem nenhum tipo de consequência, seja consequência kármica ou humana, quantos votos você deixaria para trás? Tá certo? Algumas pessoas deixam uma fila gigante. E ele faz parte desse exercício, justamente, esse reconhecimento desse processo de violência. E, no fim do exercício, o de empatia com o processo. E perceber que aquela pessoa que fez isso, ela fez isso porque é um ser condicionado. E que o mal, pensa em alguém mal, sabe? Vai ver você passando e põe o pé para você cair, porque ela quer ver você se destruir. Essas pessoas são muito poucas, né? Não é uma grande maioria. Certo? A grande maioria não faz isso. A grande maioria, ela está defendendo as suas ideias. Uhum. Tá? E está sendo o que nós somos, seres egoístas. É isso. A grande maioria é isso. Ele está tentando defender o seu próprio, ou seja, usando seus condicionamentos a seu próprio favor.
E é isso. Perfeito. A rinça é um código de ética que está cada vez mais em alta, né, em todos os aspectos, eu acho. Talvez, pensando assim, talvez seja o que mais está em alta. Na, na realidade, quando você pega o Yoga de Patanjali, você tem ali como se fosse um código de computador, né? Na qual você tem instâncias no código de ética. Essas instâncias elas são colocadas por abrangência. Todas as outras, os 5 yamas, são 5 yamas e 5 niyamas. Todos os 5 yamas, eles existem tendo como pauta o primeiro. Isso é verdadeiro porque a verdade é não violenta. E a verdade tem que ser não violenta. Se a verdade for violenta, é melhor o silêncio. Ok? Você é desapegado porque o desapego vem da não violência. O apego promove a violência. Porque o apego produz ciúmes, o apego, o sentimento de posse, faz com que você queira lutar por aquele objeto, e assim sucessivamente. A energia sexual não canalizada, ela gera agressividade. Tanto que você quer que seu cachorrinho fique mansinho, fofinho, queridinho, você vai lá e castra ele. Você tira o instinto agressivo dele. Tá? Por isso, mais do que você se castrar ou castrar a violência que tem em você, você deve transcender, mantenha a sua energia sexual intacta, mas você deve transcender modificando o condicionamento, que é justamente o processo de entrada no estado de hiperconsciência, assim vai. Muito bom. Nossa, adorei essa... Isso eu nunca tinha escutado, Milton. De todos estarem associados à rinça. Todos De estão alguma... associados a Ahimsa. Todos eles nascem de Ahimsa. Isso são muitos autores que falam isso, né? É bem comum. E basta você pensar, né? Que é como um código de computador, né? Ele vai instanciando qual é a amplitude daquela declaração, né? No código. Então, a Ahimsa é o de grande amplitude, né? Ela é a base de todo o código de ética. Assim como eu já ouvi que muito... a maioria dos sentimentos vem do medo. Então, Sim. o medo... Os condicionamentos mais profundos do ser humano são dois: apego e medo, ou seja, desejo e medo. E o universo ele existe pelo medo e existe pelo desejo. Isso é dito de uma forma muito bonita, muito poética no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Kama esha krodha esha rajoguna samudbhavana tararara. Então, é o desejo, essa chama, né? Esta chama que faz com que o ser humano faça coisas que ele não deveria fazer. Faz com que ele seja guiado a agir como se fosse uma marionete, né? Como se fosse uma marionete. Então, do desejo surge a raiva, da raiva surge a agressão, né? E assim vai. Da raiva, do ódio, né, surge a agressão. E assim vai. Então, tanto raga, que é o desejo, quanto doesha vem da raiz doesh, quer dizer odiar, sentir aversão, não gostar de alguma coisa. Elas nascem de asmita. Asmita, você pode entender a raiz dessa palavra nascendo de duas formas. Pode ser que asmita nasça da raiz smi, quer dizer sorrir. É interessante que smi é de onde vem a palavra smile. Tá? Smi, sorrir. Daí da asmita, não sorrir. Tá?
Smita é o particípio passado, então não tendo sorrido, seria algo desse tipo, particípio passado, não tendo sorrido. Ou você pode entender que asmita, ela vem do verbo ser, asmi, eu sou, certo? Asmi, eu sou. Então, asmita seria a sua identidade como uma personalidade no mundo. A partir do momento que você tem uma personalidade, você tem esse robozinho que nos permite contato com o mundo. E quando ele existe, por existir, existem dois condicionamentos profundos. Primeiro, raga, desejo. Segundo, doesha, aversão. Terceiro, o medo da morte, abnivesh. Ok? E a asmita nasce do quê? Nasce da nossa ignorância. Ignorância de perceber que nós não somos a personalidade. Que a personalidade é o carro através da qual nós nos comunicamos com o mundo. E o carro não deve sair atropelando as pessoas. O carro ele tem um ser que dirige. E você, esse ser que dirige, essa consciência que dirige o carro. Certo? E você deve tomar consciência de que você é. Não como entrar no carro e se tornar o Senhor X, né? Lembra do Pateta? O Senhor X, ele é um homem muito bom da sociedade, mas quando ele entra no carro, um fenômeno acontece. E ele sai atropelando as pessoas e bate o carro e passa por cima de todo mundo. É o que a gente faz quando a gente toma posse de nossa personalidade desse veículo e sai aí atropelando todo mundo. Muito bom. Eu falei muito em pouco tempo, né? Falei demais em pouco tempo. Não, cara, muita informação, então. Mas realmente eu acho que assim a rinça é uma coisa que cada vez mais, a cada ano, assim, se eu pensar nesses. Eu estou no yoga há 24 anos. Então, os 24 anos, cada vez mais a rinça, obviamente, não com esse termo, né? Porque nem todo mundo conhece o código de ética, mas a rinça está cada vez mais presente. Cada vez mais, em todos os aspectos. Hoje em dia, debates mais atuais, diversidade, forma de pensar e tantas outras coisas, forma de se colocar. É engraçado, sabe por quê? Porque nossa sociedade, depois da pandemia, ficou muito violenta. Depois da pandemia, você acha? Opa, ela já era. Mas depois, com a pandemia gerou uma cicatriz na nossa inconsciente, né? Que deixou as pessoas extremamente agressivas, assim. Só eu que tenho essa sensação. Hoje em dia, eu já estava voltando fui fazer uma ressonância, né, no cotovelo, porque não estou conseguindo liberar, estou sentindo dor. O médico falou, não força, deixa eu ver direito o que tem nesse cotovelo. De repente tem uma cartilagem fora de lugar aí, você está forçando e inflamando. Então deixa eu ver direito. Então eu fui fazer a ressonância. Daí eu cheguei lá, fiz a ressonância e tal, e você vê as pessoas no trânsito assim, e hoje o trânsito estava assim, daquele jeito. Na chuva e tal. Tava daquele jeito. Daí eu pedi um Uber, tava esperando o cara veio e falou, e chegou e falou, nossa, ele olhou para mim, tá duro, viu? O pessoal tá muito agressivo. E o que eu sinto, depois da pandemia, essa agressividade assim, parece que tava rolhada, né? E que tá saindo assim, que tá saindo de todo mundo. Então, essa foi a terceira pessoa, só essa. Só desde a semana passada até agora que me fala a mesma situação, né? Que as pessoas, devido à pandemia, se tornaram muito agressivas e muito egoístas. Então, se isso é algo que está borbulhando, justamente surge a necessidade de você ter que falar sobre, né? A impaciência, a Sim, tolerância zero, como citaram aqui, sim. a vontade de expor coisas que não eram expostas antes. E vem até com aquela pergunta, né? Que a pessoa perguntou sobre depressão, né? Então você estava arrolhado, né? Então você começa um processo de repressão, pá! Obviamente você sai fazendo besteira, né?
Você sai desarrolhando, né, e tirando aquilo que estava na garganta e sai de forma violenta, né? Até porque ninguém é nenhum iluminado, sai desse jeito. Fazendo uma analogia, como se pegasse uma garrafa de água com gás e sacudisse, na hora... Sacudisse e soltasse, né? E é interessante, né? Já que a gente tem um tempinho, a gente pode citar um pouco os outros, né? Quando você fala ahimsa, depois vem satya. Satya é veracidade, né? Muitas pessoas colocam como um não mentir, mas eu normalmente eu prefiro colocar na versão mais positiva do que negativa, que é ser veracidade, né? E a veracidade, ela tem a ver não só com você dizer a verdade do ponto de vista ético, né? Mas fazer com que as palavras, pensamentos e ações tenham coerência. Tenham coerência. Então você tem que conseguir ser coerente entre aquilo que você pensa, aquilo que você faz e aquilo que você fala. Então você ter essa consciência de só falar aquilo que você realmente aquilo que realmente é verdade. Então você não vira e fala vai chover e não chove. Você só vai falar vai chover se você tem certeza que vai chover. Esse é um exemplo bobo, mas é só para ilustrar que as palavras elas têm que ter coerência, elas têm que ter veracidade naquilo que você está falando. E quando você torna-se uma pessoa perfeitamente coerente nas suas palavras e ações, imediatamente a sua palavra ela ganha força de verdade. Força de verdade não quer dizer que o mundo inteiro vai mudar porque você disse que ele deve mudar. Não. Coerência de verdade é porque se algo vai acontecer e você só vai falar aquilo que vai acontecer. Então parece que passa a existir uma sincronicidade, uma percepção sua de que tal coisa vai acontecer e por isso você intui, né, que tal coisa vai acontecer exatamente logo a seguir você exprime. Satya. Daí o próximo é asteia. Asteia é não roubar, né? Mas é mais do que não roubar. Daí seria a forma positiva seria a honestidade, tá? Você ser honesto, tá? E ser honesto é ser honesto em absolutamente tudo, né? Desde que você não seja não corrompa a rinça com a sua honestidade, né? Não use sua honestidade para triturar o coração de alguém. Deve ser honesto, ou seja, não usurpar as coisas que não são suas, nem as coisas, nem as ideias, nem... Portanto, se você escreve um texto, ponha referência, explique, não use coisas piratas. Hoje em dia nem precisa mais, né? Ninguém usa mais coisa pirata, software pirata. E hoje em dia é muito fácil, né? Você faz uma assinatura do Office, é barato, todo mundo consegue, né? Não se usa software mais pirata, não se usa livro pirata. Teve uma época que isso era uma doença, né? Então, Nossa, assim, CD. Oi? CD. CD, né? Era uma doença, né? Se pirateava tudo, né? Coisa horrorosa. Também seja honesto com o país que você vive, né? Tem gente que tem mania de sonegar imposto, né? É um péssimo cidadão, né? Péssimo cidadão. Seu imposto gera riqueza para o país, né? Você paga gera riqueza para o país. Daí você pensa, mas eles não usam dinheiro com sabedoria. O que você está fazendo para que eles usem com sabedoria? Você é conivente, você fica sentado aí, no vaso com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, Mas essa é a você... dificuldade, acredito eu, que essa é a dificuldade de qualquer código de ética, essa é a dificuldade porque você nunca quer ser o primeiro a começar. Então, há essa dificuldade, tipo, olha, as pessoas não fazem nada, por que eu vou fazer? As pessoas são super agressivas ou estão impacientes, por que eu vou ser passivo? Por que eu não vou ser agressivo? Então, acho que sempre tem esse pensamento de a gente tem que entender que alguém tem que dar o primeiro passo. E acho que esse processo de evolução ele está na gente. Cada um.
tem a entender que só quem ganha é ele. Na realidade, quando você usa a ética, isso gera dentro de você condicionamentos que faz você ter felicidade, sucesso, paz de espírito. E isso não tem preço. Exato. Isso não tem preço. Tá certo? Realmente isso não tem preço. Para o empresário que está com tudo certinho, é difícil no Brasil ter tudo certinho, né? Porque a legislação é bem enroscada. Mas às vezes simplificam. Para nós que usam o simples é fácil. A gente tem que emitir as notas fiscais e pagar o raio do negócio. Então, isso facilitou, né? Então, procure ser correto, né? Ser correto com as suas coisas, né? Os seus impostos, faz parte, isso faz parte de asteia. Tá? Eu enxergava dessa forma, enxergo dessa forma. Brahmacharya. Brahmacharya, você pode entender como as linhagens ascéticas, como a linhagem de Patanjali, como a não transar, o celibato mesmo. Tá? Mas em algumas linhagens é como não dissipação da sexualidade, não usar a sua sexualidade como uma forma de exercer o poder sobre os outros, tá certo? Muitas vezes faz isso, né? Se usa a sexualidade como uma maneira de dominação, que é o raciocínio patriarcal, né? O raciocínio patriarcal ele é vertical, é de cima para baixo. O raciocínio matriarcal ele é horizontal, ele é de parceria, né? Ele é de parceria. Então, nós que que somos pais de família, a gente não é uma seta que vive no meio da floresta. Então, a gente é pai de família. E como pai de família, faz parte do nosso papel na sociedade também ter esposa, ter a nossa sexualidade. Dentro do possível, se utiliza a sexualidade com sabedoria. Tá? Sabedoria. Por exemplo, fazendo a retenção do orgasmo, isso pode auxiliar. E que você consegue? Energia, disposição, que é chamado de via. Aparigraha, não possessividade. Quando você descobre que o motivo da sua existência é justamente seus condicionamentos de posse, e você está nesse corpo agora, e vivendo as experiências desse corpo agora, exatamente porque você não se desligou do sentimento de posse. É uma coisa muito interessante quando a gente fala de sânscrito. O sânscrito é uma língua que não tem pronome possessivo. Não é incrível isso? Imagina uma língua que não tem pronome possessivo. O sânscrito não tem. E como que eles fazem o possessivo, dão a ideia de que algo pertence a alguém? Utilizando uma declinação que é o genitivo. Tá? Então, a ideia é de que, a partir do momento que você se torna uma pessoa desapegada, tá certo? Desapegada de objetos, ou desapegada de pessoas e desapegada de ideias, imediatamente você tem um insight do motivo pelo qual você vive essa existência, pelo qual você encarnou nesse corpo e está aqui. Cai a ficha. Eu encarnei porque eu pisei na bola nisso. Eu tinha tal desejo, tinha tal condicionamento, tinha tal necessidade. E isso fez com que essa personalidade fosse construída. E eu falei de tudo, dos 5 temas principais, de forma resumida. Eu acho que é isso. Perfeito, Milton. Perfeito, Boss. Uma última dúvida, agora não tem nada a ver com o tema, quer dizer, até se citou isso. Você estava fazendo a tradução do Bhagavad Gita, não estava? Sim, eu terminei a tradução. Mas eu ainda estou estudando mais sânscrito, eu vou revisar ela, ainda tem toda a parte do Bhashya para ser publicado. Então ela está guardadinha aqui. Eu fiz a tradução do Bhagavad Gita direto do sânscrito para o português. Se eu não me engano, só existe 2 traduções, uma antiga e uma recente, agora a minha. E qual é a diferença da minha? A diferença dessa tradução ela é voltada para o estudo do sânscrito, então você tem um texto traduzido, mas você tem, por exemplo, cada caso, né? Se aquela palavra é um verbo, se ela é uma conjunção, qual é a declinação que ela tem, como está conjugado. Existe só no inglês algo parecido, que é o livro a tradução do Sargent para o Bhagavad Gita. Então a ideia é esse servir de material
os estudiosos de sânscrito em português poderem utilizar esse material para estudo, né? Para poder estudar e tirar suas dúvidas. E ela é uma visão de uma escola dualista matriarcal. Porque quando você traduz um texto em sânscrito, imagina uma língua que é tão antiga que uma mesma palavra passou por muitos significados. O português, ele tem o quê? Ele tem 1000 anos. O português nasceu com a formação de Portugal. Então ele deve ter aí 1000 anos. O sânscrito, ele tem 6000 anos, 5000 anos. Então imagina, e uma língua que vem do Avesta, que é a língua que era falada lá na Mesopotâmia. Então, imagina só a palavra tantra. Tem 1000 significados que vem da raiz tantra, quer dizer esticar. Desde o significado de tear, até o significado de enciclopédia, de texto específico, até o significado de uma filosofia, de uma linhagem, adoradora de pedra. Então, tem muitos significados, né? Então, imagina na hora que você está traduzindo, qual o significado que você vai dar e qual o contexto. Isso vai depender da sua bagagem. E o legal do sânscrito é que o sânscrito, na hora que você está traduzindo, ele está falando com você. Ele está falando para você. Por isso que eu sinto que é muito importante para os instrutores de yoga, principalmente instrutores que querem se aprofundar mais, que eles aprendam sânscrito. Porque a maior parte dos textos está em sânscrito. E você lê uma tradução, você está lendo aquilo que aquele autor, com aquela mentalidade, com aquela personalidade entendeu. Então, ao ler a minha tradução do sânscrito, você vai entender como Newton entendeu o Bhagavad Gita. Porque a tradução, ela vai ter a minha cara. E a minha cara é a cara do Sankirtan. Ou seja, uma filosofia dualista, de um raciocínio dualista e matriarcal. Seria essa a ideia. Muito legal. Eu fiquei na dúvida porque quando a gente foi para a Índia em 2022, era algo que estava muito presente, né? Muito presente. Terminei, mas não vou publicar agora. Até porque meu estudo de sânscrito continua, né? Entendi. Sou um grande expert. Eu sei o suficiente para ensinar o básico do sânscrito, ou seja, um curso introdutório de sânscrito. Sei ler, consigo ler já. Mas ainda cometo gafe, né? Então eu quero ainda ficar bem legal e vou reler novamente essa obra muitas vezes, para realmente minimizar qualquer tipo de equívoco que eu tenho. Não é uma obra que ela tá traduzida, mas ela não está pronta. Vai levar alguns anos para ela ficar madura para publicar. Perfeito. Como o livro de Púdia tem muito conhecimento de Púdia, tinha 0 de publicação. Né? Então o livro de Mudra foi publicado, mas tem coisas lá que hoje em dia faria diferente. Eu gosto do livro de Mudra, mas tem coisas lá que hoje em dia eu faria diferente. Você pode fazer diferente, mas o livro é incrível. E fica aí a sugestão para quem está vendo a live ou vai ver gravado depois. Se não teve acesso aos livros do Milton, acesse Mudra e Púdia. É um conhecimento absurdo, algo que vocês vão usar, seja praticante, seja professor, vão usar muito. Milton, te vejo daqui a dias. Beijo. Super beijo para você, tá? Beijo para todos. Melhoras aí para esse pé. Obrigado. Fica quietinho, sempre usando aí que você vai detonar esse osso aí, hein? Não, vai ficar perfeito. Aí. Tá. Menos de um mês eu já estou lutando de novo. Beijo, Milton. Tchau.